Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Gênesis 11, por gentileza. Nós vamos ler o versículo 28, 29 e 31. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade. Evangelista Eduardo, muito obrigado. Os nossos pastores. Assim diz a palavra do Senhor. O 27, por gentileza. 27, 28 e 31. Só voltar um. Isso. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e Arã. Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. O 31. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e o filho Ló, filho de Arã, seu filho Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. Novamente para a igreja entender, e saíram de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. Amém? Nós estamos diante de um texto que ele é conhecido, mas ele é pouco pregado. A gente está vendo a história de uma família, um pai, uma mãe e seus 3 filhos. Só que algo acontece nessa história que nos chama a atenção. A família recebe a notícia do falecimento de um dos seus filhos. E diante do falecimento de um dos seus filhos, a Bíblia diz que essa família, para tentar se reerguer, decide sair de Ur dos Caldeus para ir até a terra de Canaã, para tentar recomeçar a sua história. Mas algo acontece que no meio do caminho eles param em uma terra que curiosamente tinha o mesmo nome do filho falecido. Então aí surgem 2 teorias. Ou essa terra não era habitada ainda até aquele momento e foi colocada um nome em homenagem a esse filho falecido. Ou então no meio do caminho eles chegaram até uma cidade que fez com que o pai lembrasse do filho falecido e ele não teve forças para conseguir concluir o seu percurso e chegar até Canaã. Só que a Bíblia vai dizer, e em Atos dos Apóstolos capítulo 7, Estevão pregando, corroborando para essa história, dizendo que depois que isso acontece, há um chamado de Deus na vida de Abraão. Então, se eu pudesse dar um título para essa história, se eu pudesse dar um tema para essa história, seria um chamado de Deus em meio à dor. Entenda, querido, essa família passou por um dos momentos mais difíceis que um ser humano pode suportar. Só quem perdeu alguém no meio de sua trajetória, somente quem já sofreu o luto de alguém que amava, sabe a dor que essa família estava sofrendo, sabe a dor que essa família estava enfrentando, a dor da perda, a dor do luto, a dor de perder alguém que a gente ama. Nós não estamos somente enterrando alguém, mas estamos enterrando uma parte de nós junto com essa pessoa. Do dia para a noite nós estamos perdendo um pouco da nossa essência. Do dia para a noite nós estamos perdendo um pouco da nossa história. Do dia para a noite aquilo que nós construímos está sendo perdido entre nossos dedos. O projeto de um pai é ver o seu filho crescer, é ver o seu filho se desenvolver. E do dia para a noite ele tem a notícia que aquele filho em que ele depositou seus sonhos tinha morrido. Entenda o coração deste pai, entenda a aflição desse pai. Esse pai passou por um dos momentos mais difíceis que um homem, que um ser humano pode suportar. É difícil a dor da perda, mas imagine a perda desse pai, porque se uma morte natural já é muito difícil, imagine uma morte antinatural, porque a lei natural da vida diz que os filhos enterram os pais, mas quando um pai precisa enterrar um filho, ele não tem estrutura para isso. Imagina o coração desse pai quando teve que enfrentar essa situação. Imagina essa família vivendo a pior dor que uma família pode aguentar. Mas a Bíblia diz que eles decidem se levantar e ir para uma outra terra. Eles decidem se levantar para recomeçar. É isso que eu quero que você entenda. Uma família que estava sofrendo e uma família que decide se levantar
para recomeçar. Só que, como eu falei mais cedo, algo aconteceu no meio do trajeto que fez com que essa família não tivesse forças para ir até o final. Algo aconteceu no meio do trajeto que fez com que essa família não tivesse força para viver um ambiente novo que Deus tinha preparado em outro lugar. As memórias daquilo que trouxe a dor veio à tona no meio do percurso e fez com que eles não conseguissem concluir e chegar num ambiente novo que Deus tinha para eles. Essa história terminaria muito triste se não fosse o capítulo de número 12. Porque no capítulo de número 12, Deus decide descer ali no meio da história, olhar para Abraão, olhar para um no meio daquela família, olhar para um no meio daquela parentela, olhar para um no meio daquele cenário de crise, olhar para um no meio daquele cenário de dor e dizer assim: Abraão, sai do meio da sua parentela, Abraão, sai do meio da sua terra e vai para outra terra que eu te mostrarei. Você não está entendendo o que eu estou falando? Você não está entendendo o que a Bíblia está te dizendo hoje, não. Deus está dizendo para alguém nessa noite: o ambiente de luto acabou, o ambiente de crise já acabou na tua história. Deus está levantando e chamando Abraão para viver num ambiente novo, para viver um ambiente novo. Deus está dizendo para a igreja: se prepara para viver um novo, se prepara para viver um novo. Deus tem algo novo para a sua história, Deus tem algo novo para a tua vida. O ambiente de crise acabou, o ambiente de crise já passou, o ambiente de crise já se foi. Deus está tirando roupagem de tristeza e colocando vestes novas na vida de alguém. Se prepara para viver algo novo da parte de Deus, assim diz o Senhor. Larabachori andaralabai. Deus tem algo novo para a tua história. Evangelista Eduardo, se prepara, Deus tem algo novo para a tua história. Tem alguém que está querendo se prostrar diante de um cenário e falando assim: eu não consigo mais com as minhas forças, vou parar no meio do caminho. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: a partir de hoje, quem assume a direção sou eu. E se a promessa é Arã, vai chegar.